Olá, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês passaram essa semana? Estudaram bastante? Conseguiram resolver as atividades com tranquilidade? Eu espero que sim, tá? Olha, coloca o seu nome aí nos comentários do vídeo, porque assim eu posso conferir quem está assistindo, tá bom? Então eu preciso que você coloque o seu nome aí no comentário aí logo abaixo aí do vídeo, tá bom? Coloque seu nome completo e a sua turma, tá? Se é a turma 70, se é a turma 71 ou a turma 72, tá? Então eu vim mais uma vez para nós fazermos a correção dos exercícios da semana 2, tá? Do PET 2. Lembrando aí que nós vimos sobre o texto dramático, né? As falas dos personagens, não é verdade? Um trechinho lá do Alto da Compadecida, né? E nós vimos mais a questão da interpretação sobre os personagens. E agora nós vamos para uma parte mais da estrutura do texto mesmo, da análise, tá? Vamos lá então? Então, olha só, semana 2, né, para trabalhar o texto dramático, a continuação, analisar os recursos linguísticos do texto, né, a pontuação, a entonação e as rubricas, né, a pontuação que é utilizada no texto dramático, como que deve ser feita a entonação dos personagens. Para isso, a gente tem as rubricas, né, são aquelas informações que vêm entre parênteses para indicar o personagem como que ele deve reagir naquela cena, naquela fala, e indicar também como que deve ser o cenário. Vamos lá, então? Atividades. Questão número 1. Pesquise o que é rubrica em um texto teatral. Na verdade, não é esse ponto de exclamação aqui não, né? Localize rubricas no texto. Então, o que é uma rubrica? As rubricas são usadas nos roteiros de cinema ou teatro para indicar gestos ou movimentos dos atores, em pautas musicais ou em textos litúrgicos para orientar as celebrações. O que são as rubricas, então? Sempre que você for trabalhar com um texto teatral, quando você for ler um livro, que for uma novela ou teatro, sempre vai ter as rubricas, né? Depois do nome do personagem, vai ter a rubrica entre parênteses, indicando qual deve ser a ação do personagem, qual deve ser a reação, os movimentos, né? O semblante dele, se ele deve mostrar que ele está triste, que ele está alegre. Para isso que servem as rubricas. E aqui também está falando que é utilizado em pautas musicais, em textos litúrgicos, né? Textos que vão ser lidos, né? Em grandes eventos ou na igreja. Então, para demonstrar, para enfatizar, né, qual que é o sentimento, qual que é a sensação que se deve passar através do texto. E aqui, no nosso texto aqui, né, Alto da Compadecida, nós temos uma fala aqui, a fala do padre, quando ele fala assim, ó, um cachorro, aqui entre os parênteses, está indicando que é para ele falar com desprezo, para ele demonstrar desprezo através da fala. Por exemplo, se eu falar assim, um cachorro, demonstra mais alegria, né? Se eu falar assim, um cachorro, então a minha face, a entonação da minha voz é para demonstrar o desprezo de acordo com o que fala aqui na rubrica. Entendeu a importância de saber analisar a rubrica? Porque daí você consegue sentir a emoção do texto, tá? Número 2, leia a última fala e responda. Onde a cena se passa? O que indica a ação do padre? Qual sua intenção ao entrar na igreja? Então, primeiro, onde que a cena se passa? Em frente à igreja, né? Tudo acontece ali em frente à igreja. O que indica a ação do padre? Indica que o padre ele deixa se render pelo status, né, que cada fiel possui. E a última pergunta, qual a sua intenção ao entrar na igreja? A intenção era de colocar o quê? Um fim na conversa, um ponto final, ou seja, encerrou o assunto, tá bom? 3 respostas em uma questão. Número 3, ainda sobre o fragmento da peça O Alto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre os personagens? De que maneira? Sim, é possível perceber a relação de poder entre um e outro, pela mudança de comportamento do padre ao saber que o cachorro pertence ao major. Ou seja, opa, não é um cachorro qualquer, pertence a
uma pessoa importante da sociedade, então é nesse sentido que nós percebemos a relação de poder, né? Quem tem mais poder aí é mais importante, então ele tem que dedicar mais para essas pessoas, é nesse sentido, tá bom? Número 4. Se você conseguiu assistir ao vídeo, responda: não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Que crítica o escritor Ariano Suassuna faz nessa frase? Então, olha só, é uma crítica à falta de valorização da linguagem regional, que as pessoas se deixam influenciar pelas novas tendências, né? Então, olha só, eu não troco meu oxente, né? Que é uma fala aí da região, né? Lá da Bahia, né? Do povo ali da Bahia, do Nordeste brasileiro. Então, esse oxente vem de lá. Então, não troco esse oxente pelo ok de ninguém. Então, o que ele está criticando aqui? Está criticando a falta de valorização, né? De valorizar essa linguagem regional, ou seja, cada lugar tem uma forma de falar, né? Tem a sua característica da região. E as pessoas, elas se deixam influenciar pelas novas tendências, né? Ou seja, as pessoas estão deixando de utilizar o oxente para utilizar o ok. Por quê? Porque o ok é uma nova tendência, todo mundo está usando, todo mundo está falando, então eu vou usar ele. Não, então, olha, eu não troco meu oxente, a minha origem, né, a língua popular da minha região, por esse ok, só porque é moderninho e todo mundo tá falando. Então, é em cima disso que faz a crítica, tá? A palavra oxente é comum em que estado do Brasil? Então, é mais comum ali, né, no Nordeste brasileiro. Registre expressões ou palavras típicas da cidade ou estado em que você nasceu. Então, olha só. Você é de Minas Gerais. Quais são as palavras típicas aqui? Uai, que trembão sou, não é verdade? Quem que não fala isso, esse trembão? Falar, mas que trem? Onde você vai pegar um trem? Mas esse trem se refere a alguma coisa, né? Que você está falando ali no momento, pode ser uma comida, né? Você está comendo uma coisa gostosa, fala, mas que trem bom, hein? Então, é uma forma, né? São palavras típicas do nosso estado. Então, aqui é uma resposta pessoal e tem essa sugestão, né? Trem, para representar os objetos, e o I, para completar as frases em geral, que é uma interjeição, que demonstra o quê? Uma emoção, né? Diante das frases que são faladas. Por exemplo, uai, você não vai? Você não vai à festa? Uai, por que você não vai à festa? Uai, por que você não corrigiu o dever? Né? Então, é uma interjeição, tá bom? Questão 5. Coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses abaixo. O autor da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro? Verdadeiro. O autor Ariano Suassuna era formado em engenharia civil? Falso. Ele é formado em direito, né? Ele era professor e advogado. No livro, a história é apresentada por um palhaço? No livro, sim, mas no filme é diferente, né? No julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno, todos os outros personagens são levados pelo diabo? Essa aqui também é falsa, né? Quem assistiu o filme vai saber contar. Essa alternativa aqui, ela tá cortada, mas ela é falsa. Muito bem, pessoal, essa é a correção. Na próxima semana, então, é a semana 3, ainda continuará com o assunto, né, texto dramático. Vai trabalhar voltada aí para a língua falada, o preconceito linguístico. O que é essa língua falada? É a língua, né, utilizada no dia a dia, a língua não padrão, a língua coloquial, a língua falada entre as pessoas mais próximas, né? E o que é esse preconceito linguístico? É aquele negócio da pessoa achar que sabe mais e tem preconceito com a forma do outro falar, né? Cada região tem uma forma de falar, não é verdade? Tem as diferenças na língua. E existe o preconceito linguístico, pessoas que criticam essas diferenças na língua, tá bom? A pontuação, a entonação da mesma forma. E aí, você vai resolver as atividades, então, da semana 3, tá? E na próxima sexta-feira, eu vou mandar para vocês a correção
das atividades da semana 3, tá bom? Nós encerramos aqui. Fique atento às aulas da semana, tá? O dia que vai sair aí, né, o cronograma das aulas, então fique bem atento ao grupo, né? Não perca as aulas, faça direitinho, vai marcando na sua apostila, anotando as coisas que você achar interessante, vai grifando, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!